Olá, meu nome é Alessandro Tiburcio, sou personal trainer. Estarei aqui toda semana com vocês, dando dica sobre o mundo fitness, sobre saúde. Hoje aqui estou com o Alexandre Chaves, nutricionista esportivo. Olá, Alexandre, tudo bem? Olá, Alessandro. Prazer recebê-lo no meu consultório. É um prazer ter aqui esse bate-papo a respeito de nutrição esportiva com você. Alexandre, eu queria tirar algumas dúvidas do público em geral e algumas dúvidas que chegam até mim na academia, como, por exemplo, as dietas da moda. O que você tem a falar sobre as dietas da moda? Quais são os perigos? Funciona, não funciona? Como seriam essas dietas da moda? Bom, Alessandro, em primeiro momento, eu acho que é importante a gente deixar claro para o público a importância de se buscar por um profissional habilitado para ter o monitoramento da sua dieta. Então, independente de qualquer situação, é um nutricionista responsável por essa avaliação, certo? Existem dietas que funcionam e que têm riscos, e existem dietas que têm uma maior segurança para o público, né, alvo em relação à sua saúde. Então, primeiro momento, eu acho que assim, as dietas da moda, que está mais em alta, que o pessoal tem comentado a respeito, é a dieta do Khan. Eu, particularmente, sou contra essa linha de dieta por ela ser muito restrita. Eu acho que todo macronutriente tem a sua importância. Então, o carboidrato tem a sua importância para o organismo, a proteína também tem, o lipídio também tem. Eu acho que cada um tem o seu papel. Então, você excluir um grupo específico, acho que você expõe o seu organismo a certos riscos. Por exemplo, a dieta do Khan, ela baseia-se mais em relação às proteínas. Então, qual que é o risco-alvo dessa dieta? A partir do momento que você aumenta o consumo de proteínas, principalmente de origem animal, todas as proteínas de origem animal, elas têm gordura saturada na sua composição. E o que acontece? Essa gordura, a longo prazo, ela tem um processo aterogênico, ou seja, é uma tendência de formar placas de gorduras nas veias e artérias. Ela é uma dieta que dá uma resposta num primeiro momento de perda de peso, mas é uma dieta também que aumenta a possibilidade de efeito rebote. Isso por quê? Quando ninguém consegue ficar numa dieta sem carboidrato por muito tempo. Quando o paciente ele retorna com carboidrato para a dieta, dá aquele efeito rebote, aquele efeito esponja, né? Então, particularmente, além do risco aterogênico, que é da formação de placas de gordura, você ainda tem essa relação com efeito rebote. A maioria dos pacientes que fizeram dieta da proteína, quando retorna com o carboidrato, acaba tendo o efeito rebote. Ou seja, normalmente dá certo de forma temporária, tende a não dar certo. E um outro ponto negativo é o lado do função cognitiva, que é a parte de raciocínio, né? A parte que a gente denomina como eficiência de pensamento, de emoção, ela interfere. A maioria dos pacientes que fazem essa dieta por muito tempo, eu observo mudanças de comportamento, irritabilidade, diminui a capacidade de raciocínio, né? Isso que a gente atribui função cognitiva. E linhas de treinamento também, porque o carboidrato é o principal macronutriente de função energética. Então, principalmente para praticantes de atividade física, dá uma diferença imensa em termos de rendimento esportivo. Ok. Alexandre, uma outra dúvida, e que as pessoas também perguntam muito isso para mim e dentro da academia de uma forma geral. E a dieta detox? O que você tem a falar da dieta detox? Bom, é uma dieta que eu acho que ela tem a sua aplicação, mas tem um público específico que pode seguir. Não é um público de A a Z que tem a possibilidade de seguir essa dieta, porque ela tem um efeito diurético. Nela, a gente coloca o profissional, né, prescritor, normalmente ele utiliza de recursos, de ervas ou de frutas ou de especiarias em geral, que influenciam o corpo a aumentar uma diurese. O que é essa diurese? É eliminação de líquidos, né? Então, ela tem efeito diurético. Então, se é um paciente hipertenso, por exemplo, cardíaco, a gente tem que ter uma preocupação maior com esse tipo de função, já que ele interfere, né, nessa parte de homeostase, de equilíbrio do corpo. São dietas que têm indicação em um período curto de tempo, realmente tem um impacto sobre o peso, mas lembrando que quando se trata de peso, a gente tem tanto emagrecimento, que é relacionado com gordura, mas também pode ter uma desidratação, que é relacionado com o nível de hidratação do corpo, né? Ou até mesmo uma perda de massa muscular, porque um dos maiores prejuízos que tem para a musculatura, né, a massa magra, é a desidratação. A desidratação prejudica muito a massa muscular. Certo. Então, não é uma dieta que pode ser seguida por muito tempo, mas sendo monitorado por um profissional habilitado, que é um nutricionista,
por pouco período, dependendo da situação, ela é cabível, sim, no tratamento. Ou seja, você que está fazendo dieta detox e que não tem a prescrição de um nutricionista, tome cuidado, certo? Justamente. Tem que ser monitorado. É o nutricionista que resolve por quanto tempo que ela vai poder fazer, que vai avaliar as condições, porque às vezes não tem a necessidade de entrar com uma dieta detox. Né? Eu acho que toda dieta ela tem que transmitir equilíbrio e harmonia para o organismo. Dietas em que o paciente se sente prisioneiro, em que ele se sente com dificuldade para fazer, a tendência é ele abandonar o barco, ou seja, você acaba não conseguindo uma adesão. Então, eu acho que lapidar o hábito do paciente, você trabalhar em cima de uma reorganização dos hábitos, de uma reeducação alimentar, eu acho que é a melhor estratégia. Você trabalhar o contexto do paciente. Eu acho que a dieta, o profissional que prescreve, ele tem que conhecer o contexto. Qual que é o grande problema da dieta da moda, a dieta que está na revista, a dieta que está na internet? Justamente, ela não sabe nada da rotina do telespectador, do paciente, do aluno. Ela não sabe que horário que trabalha, se lá no trabalho ele tem condições de fazer refeições mais elaboradas, não sabe o horário de treinamento, não sabe nada da vida do paciente. Então, é o profissional que vai avaliar o contexto e, junto com o paciente, meio que construir um cardápio juntos, né? Conhecendo o que é preferência, o que não é. Então, acho que isso é importante. Ninguém é uma máquina de gastar calorias, ingerir calorias. Acho que tem todo um contexto. Saber de preferência, saber de aversões. Então, acho que é um trabalho a ser lapidado gradativamente. E é muito mais tentar aproveitar das características da alimentação do seu paciente, o que é aproveitável, o que não, o que a gente pode lapidar, negociar, do que você simplesmente impor a uma pessoa X ou Y um modelo fixo de dieta, mas que ele não sente prazer nenhum em consumir, que inclusive ele tem total perda do lado assim de prazer, né, na alimentação, porque ninguém é máquina, né? Acho que tem que ter o prazer e a emoção associado com a refeição. Alexandre, uma outra questão que sempre me perguntam, né, nas academias ou no clube de corrida: emagrecer rápido, é possível emagrecer rápido com saúde, ou emagrecer rápido é sinônimo de que está emagrecendo sem saúde? Como funciona? Como é isso? É possível? Eu acho que o bom senso tem que prevalecer. Então, o primeiro ponto é avaliar o porquê que teve esse aumento de peso, quanto de peso que aumentou, e é óbvio que quanto mais rápido o emagrecimento, mais severo foi a estratégia, né, dietética que a pessoa se propôs a seguir. Mas eu particularmente sou contra o emagrecimento rápido, até porque ele põe em risco a massa muscular. Tanto para os meus pacientes como alunos de cursos, eu costumo dizer que o músculo é um tecido a ser preservado, inclusive aumentado se de preferência, né? Estudos científicos mostram que cada quilo de músculo consegue queimar 78 calorias por dia e cada quilo de gordura aproximadamente 4 calorias por dia. Então, um corpo que perde peso rápido, mas perde massa muscular, é como se ele estivesse perdendo um funcionário esperto da fábrica, que é o organismo dele, né? Uma analogia, organismo e fábrica. E à medida que ele perde peso, e vai perdendo esse peso, seja de massa muscular ou de massa gorda, ele vai ficando com o metabolismo cada vez pior, cada vez mais lento, porque ele tá perdendo um tecido que tem uma efetividade de queima calórica elevada. Então, não é interessante isso. Isso é uma falsa proposta de que está tendo um bom rendimento. Na verdade, o bom rendimento é perder gordura, mas conquistar a massa muscular. É fazer trocas. Você diminui o seu tecido de gordura, que é um tecido menos eficiente em termos de capacidade de queima calórica, e aumenta de massa muscular, que tem uma efetividade de gasto calórico bem superior. Além do lado saúde e estético também, né? Você emagrecer sem flacidez, com aspecto saudável, né? As pessoas que normalmente emagrecem rápido, acelera o envelhecimento, fica com aspecto abatido, de que ficou doente. Isso não é a proposta que eu quero para os meus pacientes e acredito que nem você para os seus alunos. Sim. A gente quer o paciente conquistando qualidade de vida, saúde, você olhar para ele e ele transparecer saúde, não aquela coisa de aspecto de que teve lá uma desidratação, uma infecção qualquer por aspecto abatido, né? Acho que essa que é a proposta. Um emagrecimento seguro, saudável, respeitando os limites do corpo, não prejudicando
função cognitiva, pensamento, raciocínio, disposição para atividade física, humor. Acho que isso tudo é importante, né? Emagrecer com saúde e com equilíbrio. Alexandre, já tem ligação com tudo isso que você já me falou, mas eu vou perguntar isso, que são dúvidas também que chegam a mim. Carboidrato engorda? Eu acho que o engordar está relacionado com equilíbrio energético. Então, seja carboidrato, ou seja proteína ou lipídio, que são os 3 macronutrientes que representam o valor calórico, tudo vai depender de um balanço energético. Então, é como se todos os dias fosse fechar o caixa no organismo. Então, o que você ingeriu e o que você gastou. Se ingeriu carboidrato a mais, vai engordar. Se ingeriu carboidrato a menos, a tendência é emagrecer. Agora, qual é a grande questão? Modular o tipo de carboidrato. Você tem carboidrato de qualidade boa e carboidrato de característica negativa em relação ao metabolismo. A gente denomina como índice glicêmico. Então, o carboidrato de índice glicêmico alto e o carboidrato de índice glicêmico baixo. Então, o que significa isso? Índice glicêmico alto o carboidrato vai liberar açúcar de forma muito rápida para o seu organismo. Então, vai existir uma dificuldade maior de conseguir queimar aquele carboidrato, certo? Já o índice glicêmico lento, que está muito em alta, né? A dieta do índice glicêmico baixo, ou seja, carboidratos integrais, que tem bastante fibra, eles têm a característica de liberar o açúcar de forma lenta e gradativa. Isso faz com que você consiga manter a saciedade, melhora do funcionamento intestinal, né? E menor carga energética ofertada para o seu corpo. Então, acho que excluir o carboidrato não, e atribuir a ele a culpa de engordar também de forma alguma. Ele tem o seu papel de importância, mas tem que ser dosado em equilíbrio, por isso o nutricionista para calcular. E quem pratica atividade física, mais ainda de ter uma necessidade aumentada no pré-exercício, a depender do objetivo. Por exemplo, ganho de massa muscular, a quantidade de carboidrato que deve ser ingerida antes do treinamento é bem superior a alguém que está fazendo treinamento aeróbico, por exemplo, certo. Entendeu? Tá bom. Para encerrar, Alexandre, uma última pergunta. É necessário o uso de suplementos? Estou perguntando para você de uma maneira geral, porque é a maneira como as pessoas vêm até mim perguntar. Professor, pode usar suplemento? Que suplemento que eu uso? Então, eu queria perguntar isso para você. Eu acho que tem o seu papel, sim, o suplemento, mas a primeira pergunta esse suplemento, ele é registrado pela Anvisa? O seu nutricionista, ele concorda com essa postura? Acho que tem que respeitar, né, a postura de diversos profissionais. Eu trabalho com suplementação, mas de forma complementar. Então, acho que a suplementação complementando a dieta e não o inverso, né? Então, a dieta é a base, os alimentos são a base da dieta e o suplemento vem de forma complementar. Mas existem casos que precisam, existem casos que não têm necessidade. E não é todo suplemento, é muito generalizada essa pergunta, porque quando você fala de suplemento, você tem suplemento proteico, suplemento energético, repositor de eletrólitos, né, que é sódio e potássio. Então, você tem suplementação que se torna totalmente indispensável. Por exemplo, um maratonista ele não pode ficar sem reposição de eletrólitos, por exemplo, um isotônico. Né? E isso vai fazer com que ele previna a desidratação, que previna problemas com cãibra decorrentes de perda de sódio, de potássio. Mas você tem suplementos que são supérfluos, que eu não vejo necessidade. Por exemplo, as pessoas que buscam por termogênico para emagrecer. Acho que a pior besteira que existe é a busca por isso. O emagrecimento é alimentação e atividade física, é balanço energético. Não existe um suplemento, dou minha cara a tapa mesmo, não existe um suplemento que você fala, vou tomar esse suplemento aqui e ele vai queimar a gordura do meu corpo. Isso é falsa proposta. Então, tudo depende do suplemento, o que se destina, como que é a alimentação da pessoa, tudo tem que estar calculado. Isso é o indicado, é o que eu costumo fazer. E também ser atento à questão dos artigos científicos, né? Então, está sempre atualizado, prescrever suplementos que têm respaldo científico, não é nada em cima do eu acho, é em cima do foi testado, tem liberação pela vigilância sanitária, né? E daí, a partir disso, muitas vezes em feedback com os outros profissionais, né, da área de saúde, educador físico, muitas vezes médico, eu acho que é bacana ter esse link da equipe multidisciplinar, porque o conhecimento, acho que é ilimitado, acho que você somar é melhor do que você achar que você é autossuficiente e querer tratar de um paciente de forma isolada. Ok.
Alexandre, estivemos aqui hoje com o pessoal de casa, estivemos aqui com o Alexandre Chaves hoje, nutricionista esportivo. Alexandre, muito obrigado. Pessoal de casa, até a próxima semana. Bem-vindo ao Mundo Fitness, 0% de gordura sempre. Alexandre? Eu agradeço a presença, estarei sempre à disposição e espero ter contribuído um pouquinho aí com o pessoal em relação às principais dúvidas, né? Então, é isso.